Os anões são os melhores construtores da Terra-média. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, este vídeo é o primeiro de alguns vídeos que eu vou fazer sobre a arquitetura na Terra-média, e hoje nós vamos falar da arquitetura dos anões. Queria agradecer ao pessoal dos escritores e amantes da Terra-média, né? Porque eu escrevi o roteiro, mandei para uma das moderadoras, ela me ajudou a elaborar o roteiro, eu fiz uma pesquisa e tal, e ela revisou o roteiro para mim, isso foi de grande valia, e vamos lá, né? Vamos falar sobre a arquitetura dos anões. É impossível a gente falar de qualquer arquitetura, seja ela fictícia ou real, sem a gente contextualizar essa arquitetura. Para a gente tentar contextualizar a arquitetura dos anões, nós vamos tentar entender um pouco da história de Khazad-dûm e o povo que produziu essa arquitetura e o local onde ela está inserida, né? O povo anão é um povo extremamente durão, resistente e protecionista. A gente nota um pouco de orgulho, né? Um pouco não, vamos ser sinceros, eles são extremamente orgulhosos e disciplinados. Os anões são muito disciplinados. Isso e essas características da raça refletem na arquitetura que eles produziram. Já em questão de história, Khazad-dûm foi fundada por Durin, um dos 7 pais anões. Durin acordou do seu sono de criação em Gundabad e ele veio para o sul, na direção das Montanhas Nebulosas, né? Ele chegou no Lago do Espelho, viu seu reflexo coroado por estrelas e interpretou como um sinal divino e fundou o seu reino na caverna acima do vale. E ali nasce o reino de Khazad-dûm. Na Segunda Era, dos anos 40 da Segunda Era, teve a Guerra da Ira, e com isso 2 cidades anãs foram destruídas, Belegost e Nogrod. Os anões remanescentes e sobreviventes dessa guerra foram para Moria e trouxeram mais conhecimento, mais riqueza, e então Moria alcança seu ápice. E é interessante frisar que Moria produzia o Mithril, que era o metal mais precioso da Terra-média, que é o coletinho que o Bilbo usa, né? E o Frodo vem usar no Senhor dos Anéis. Depois, acho que, se eu não me engano, em 1980, o Balrog foi acordado, né? Isso na Terceira Era. E ele matou o rei, depois matou o filho do rei, e Moria entra em decadência. Quando a gente parte para a questão do local, é interessante a gente analisar, porque é uma cadeia de montanhas, ou seja, a gente tem uma forma linear, a cidade assumiu essa forma. E de ponta a ponta, nós temos uma distância de 40 milhas, isso dá 64,3 quilômetros. Moria está localizado debaixo de 3 montanhas, que é o Cloudhead, o Red Horn e o Silvertine. Essas montanhas são rochosas, né? Elas são, a questão de geologia ali é rocha pura. São extremamente altas, tanto que a gente já tem neve no pico dessas montanhas, que a gente vê isso no Senhor dos Anéis, né? Quando eles tentam passar por cima das montanhas do Carradras, só que dá aquela treta maligna com o Saruman e eles precisam entrar por Moria. Ou seja, é uma montanha rochosa, extremamente alta, de picos congelados. Por que isso é interessante analisar? Porque é o tipo de material que os anões vão ter para trabalhar, ou seja, a rocha pura, a rocha dura, bruta. Eles mineravam e produziam a sua arquitetura naquele local. Em questão urbana, eu acredito que os anões eles trabalhavam com uma hierarquia de salões. Os grandes salões eram os espaços cívicos, né, os espaços públicos, depois os salões menores, onde eles exerciam as suas atividades, né, tipo parte de forja, joalheria, essa coisa toda. Depois outros corredores menores que levavam a outros salões menores até chegar a nível de residência. Eu não sei como é a residência anã, eu procurei pela internet, não achei nenhum material sobre, mas acredito que ela também seja parecida com a estética, ela possui a mesma estética dos grandes salões que a gente vê nos filmes. É interessante a gente entender que a arquitetura anã, ela tem a necessidade de se mostrar muito grandiosa por conta da baixa estatura, né, do povo anão. Eu creio que a monumentalidade que eles usam, a gente vê enormes colunas nos salões, né? Eu creio que é por conta da baixa estatura. Eles tentaram compensar com a arquitetura a
a sua estatura diante dos povos da Terra-média, né? Outra coisa que eu queria lembrar é que essa arquitetura ela mostra a disciplina dos anões, que eu comentei lá atrás. Porque ela é escalonada, ela é geométrica, ela é simétrica. E só um povo que domina as suas técnicas e a matéria-prima consegue produzir esse tipo de característica na arquitetura, que é uma coisa, por exemplo, que nós vimos nos romanos, né? Quando Roma expandiu todo o seu território e eles tinham os melhores artesãos, os melhores escultores e tal, eles conseguiram produzir uma arquitetura, eles pegaram várias técnicas de engenharia, por exemplo, né, e de arquitetura, compilaram, que um exemplo disso é o arco etrusco e as ordens clássicas, e dominaram aquilo de maneira perfeita e produziram um bom material arquitetônico. E a gente vê isso na arquitetura anã. Eu acredito que os anões que vieram de Nógorod, de Belegós, trouxeram novas técnicas também e moldaram a arquitetura em toda a sua grandiosidade. Uma coisa que eu acho muito legal nos filmes é que quando a gente vê a comitiva do anel passando pelas áreas de escavações, nós notamos elementos arquitetônicos, né, nesses locais, principalmente na entrada dos túneis, né? A gente nota os arcos, a escadaria. E isso demonstra uma coisa: domínio de território. Qualquer visitante que chegasse ali, ele saberia: estou no domínio, estou no local dos anões. Eu tenho que tomar cuidado aqui, sabe? Porque isso é demarcação territorial. Roma fez isso e usava a arquitetura para isso. Ela levava a sua arquitetura como uma maneira de demarcar território. Os arcos do triunfo, as colunas monumentais e tudo mais. Outro lugar que eu acho muito legal é a região das escadarias, né? Nós notamos que ali é uma região de defesa, tanto que aquela ponte ela serve para barrar qualquer exército, um exército enorme ali não faria diferença alguma, né? Porque eles teriam que passar em fila em cima da ponte, e a gente sabe que os anões são extremamente disciplinados em questões militares. Nós vimos isso no filme do Hobbit, quando a infantaria anã chega, nós vemos que parece que é ensaiado, assim, é muito legal. E a gente nota que eles tinham essa preocupação de proteção do reino, porque eles dividiam o fundo das montanhas, que eram locais extremamente hostis, que goblins, orcs, trolls e outros seres extremamente malignos habitam, que é o caso do Balrog, né? Que estava lá dormindo no fundo da montanha, eles despertaram por conta de começar a cavar muito fundo, e deu a treta que deu, tanto que Moria só sucumbiu de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque quando o Balrog matou o rei e o filho, isso enfraqueceu a política do reino, então foi quando Sauron conseguiu invadir Moria. Isso já na Terceira Era, né, que eles conseguiram destruir o reino de Moria, que foi o maior reino da Terra-média. Eu estava lendo sobre, ele foi o maior reino da Terra-média. Bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou do nosso vídeo, favorite-o, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe. E se você gostou mais ainda, nós produzimos mais materiais ao vivo para vocês, todo domingo às 9h30 da noite, Hangout do Groselha, comandado pelo Maestro Boggs e mais uma trupe de groselheiros. Bem, até a próxima, pessoal. Valeu!